Em outubro de 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil, derrotando o general Lott e o político Adhemar de Barros. Para vice foi eleito novamente João Goulart, formando uma dupla improvável, mas que o sistema eleitoral da época permitiu, tendo em vista que as eleições não eram por chapa, e o vice concorria separadamente do presidente. No entanto, no dia 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renunciou ao cargo. Porém, não foi pacífica a transição, conforme veremos neste episódio do Direito por Trás da História. A renúncia de Jânio Quadros sempre foi motivo de mistério e especulação. A expressão forças terríveis que Jânio citou na sua carta de renúncia, para alguns foi uma estratégia de não deixar o governo, ou seja, uma tentativa de que o Congresso impedisse a renúncia e ele ficasse na presidência mais forte politicamente e com apoio popular. Entretanto, o saudoso jurista Saulo Ramos revela em seu livro que faltou a Jânio e seus assessores um conhecimento básico sobre a natureza jurídica da renúncia. Isto porque a tese de Pedroso Horta, então ministro da Justiça, era incorreta, pois ele pensava que o Congresso deveria deliberar sobre a renúncia. Contudo, a renúncia é um ato unilateral, que não necessita de homologação ou ratificação por nenhum órgão. Com a renúncia ficou aberta a sucessão presidencial e a Constituição vigente à época não deixava dúvida. O vice-presidente deveria assumir o cargo. Porém, dois fatores foram cruciais para que a sucessão fosse conflituosa. O primeiro, pelo fato do então vice-presidente, João Goulart, não estar no país, e sim em uma visita oficial na China. O segundo, pelo fator anticomunista, uma espécie de sombra vermelha que sempre acompanhou, devido ou indevidamente, Jango. Neste contexto, assumiu a presidência provisoriamente Ranieri Mazzilli, o então presidente da Câmara dos Deputados, enquanto Jango não voltava para o Brasil. Essa vacância possibilitou que os militares do governo impedissem a volta de Jango ao Brasil, com exceção do Terceiro Exército, situado no Rio Grande do Sul, que contava com o apoio do então governador do estado, Leonel Brizola. Começou a partir daí a campanha da legalidade, que foi um movimento que tentou conscientizar a classe política e social do golpe em curso, para que Jango assumisse a presidência da República conforme previa a Constituição. O clima era extremamente tenso e, além dos militares, vários congressistas eram favoráveis ao impedimento da posse de Jango. E desde o dia 26/8, dia posterior à renúncia, começaram discursos contrários à posse. Ao receber a mensagem do presidente em exercício, a qual dizia que os responsáveis pela ordem interna estavam preocupados com a segurança nacional, caso o vice-presidente João Goulart regressasse ao Brasil, o Congresso começou a articular uma saída para a crise. No dia 29 de agosto, a Folha de São Paulo informou a existência de 3 habeas corpus impetrados no STF em favor de Jango, para que ele não fosse detido quando retornasse ao país. Já no dia 31, o mesmo jornal informou que o número de HCs saltou para 6. Após intensa negociação, completamente à margem da ordem jurídica vigente, Tancredo Neves conseguiu convencer Jango e seus apoiadores de que a instituição de um sistema parlamentarista seria a melhor solução. Com isso, a proposta de emenda constitucional do deputado Raul Pila foi aprovada no dia 2 de setembro de 1961. A emenda constitucional número 4, chamada posteriormente de ato adicional, previa, entre outras coisas, que Jango, o vice-presidente eleito no ano anterior, exerceria o cargo de presidente da República até 31 de janeiro de 1966 e prestaria um compromisso perante o Congresso Nacional e, nesta mesma reunião, indicaria o nome do presidente do Conselho e a composição do primeiro Conselho de Ministros. Em 7 de setembro, Jango prestou o compromisso perante o Congresso Nacional e, posteriormente, no dia 8, indicou Tancredo Neves para a presidência do Conselho de Ministros, uma espécie de primeiro-ministro. Indicação que foi aprovada por esmagadora maioria. Este ato adicional previa a possibilidade de um plebiscito para a manutenção do sistema parlamentarista ou a volta do sistema presidencialista.
Em um primeiro momento, o plebiscito deveria ocorrer em 1965. No entanto, em razão de articulações políticas e pressões populares, o plebiscito foi antecipado para 6 de janeiro de 1963. Mais de 12 milhões de eleitores participaram do plebiscito para responder a seguinte pergunta: aprova o ato adicional que instituiu o parlamentarismo? Cerca de 77% responderam não, ou seja, instituíram novamente o presidencialismo, o que acarretou na volta ao poder de Jango, fazendo valer a vontade popular. Formalmente, o parlamentarismo foi revogado em 23 de janeiro de 1963, por emenda constitucional. Espero vocês no próximo episódio do Direito por Trás da História.